Alô, salve, salve quântico de São Paulo, nessa véspera de Páscoa de 2013, um vídeo para convidar as pessoas para virem bater um papo comigo em maio, dia 9 de maio, vocês vão receber o convite, para nós explorarmos os Golden Teams, né, os times dourados, os times que dão muito certo. Então eu homenageei vocês aqui de chapéu para a gente poder tirar o chapéu para os times de estrategistas. Nós estamos convidando e trabalhando com dirigentes, CEOs, presidentes de companhia que têm o desafio de compor equipes estrategicamente, porque uma equipe composta de maneira estratégica, com as personalidades, os temperamentos, as competências das pessoas, tem uma importância ímpar no resultado de qualquer negócio, e a gente vai ver aqui que não é só de qualquer negócio. Então nós vamos ter 4 cases, esse encontro vai ter 6 horas de duração, num lugar bacana e muito interessante, um encontro temático, então um encontro de alto nível, trazendo a ideia de Golden Teams ao redor do mundo, porque a Quantum Assessment é uma companhia que vai fazer 24 anos de vida, e eu vou contar rapidamente sobre o método Quantum ligado aos Golden Teams e a essa composição de times estratégicos, o aspecto de base científica, né, neurológico que o Quantum traz, e a maneira como é importante, né, rápida e silenciosamente, saber quem. Tem até um livro que se chama Who, né, quando você define quem num determinado projeto, numa determinada atividade, e até na família, né, no esporte, você define o que vai acontecer ali, né? Então aqui vai o convite para a gente aprender estratégias sobre essas equipes de alto gabarito e como é que a gente pode fazer isso usando o método Quantum. A Quantum Assessment, como eu disse, daqui a pouco estamos no jubileu de prata, né, 25 anos de vida. Ao longo desse tempo, fizemos cerca de 1,5 milhão de pesquisas. Eu sou neurocientista, estou à frente do grupo Quantum, que tem 3 empresas, a Universidade Quantum, onde nós estamos gravando hoje, o laboratório, onde a gente faz essa pesquisa científica, ligando emoções primárias a comportamentos e a resultados que a gente pode obter, né? E a Quantum Assessment, que dá apoio a contratos, distribui e faz para empresas o uso do Quantum. Então a gente está sempre olhando como essas imagens mostram. Essa coisa de gente certa no lugar certo, tem ciência atrás disso. Escolher uma pessoa errada pode ser algo que, enfim, tem um dirigente no Rio, eu estou me lembrando dele, dizendo, olha, se escolher uma pessoa errada pode ser algo catastrófico. Você tem que tomar muito cuidado com essa escolha das pessoas e tal. Mas não é possível a gente fazer só através do feeling essa avaliação. Então, claro, se a gente falar de processo de recrutamento e seleção, de dinâmicas e vários outros recursos, entrevista por competência, a gente tem muitos recursos e alguns presidentes de companhia que estão conosco utilizam até mesmo de astrologia, grafologia e outras coisas para se certificar de quem estão atraindo. Mas o que nós vamos falar aqui, a exemplo de indústrias, de varejo, de empresas de serviço, no mundo organizacional, ou na área social da ONU, dos Doutores da Alegria, da ACD, a gente tem todo um conjunto grande de trabalhos na área social, no México, com as famílias quânticas, de los niños com câncer, então tem uma coisa que pega um pouco social, um pouco a área de saúde aí, não é? Na área de saúde, formalmente, a Paulista de Medicina, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, pesquisa sobre como a emoção influi na saúde, quem é quem cuidando, né? Quem é o cuidador, quem é o comportamento sadio, o comportamento, a emoção que fomenta a saúde, né? E por fim, na educação, quer dizer, o cara que aprende, o tipo de professor, essa nova era, o que nós estamos... Então, todas essas áreas nos convidam a olhar como é que eu tenho esses times, se eles estão equilibrados, se tem diferença entre essas pessoas e
que não pode ser apenas na experiência de um indivíduo, na experiência subjetiva das pessoas, essa avaliação de quem é essa pessoa certa no lugar certo. A gente precisa levar a gente junto, a gente precisa levar um conhecimento de comportamento daquela pessoa que o método Quantum vai trazer para nós com uma visão pragmática objetiva. Porque a gente tem, por exemplo, pesquisas sobre empreendedores, vocês já devem ter visto na Endeavor, aqui do empreendedor quântico, que existe um padrão comportamental, né? Então, vamos dar uns exemplos assim, dessas emoções primárias, o que eu quero no Golden Teams? Que os senhores e senhoras que dirigem companhias e que têm equipes, sejam elas, de novo, desportivas, empresariais, sociais, educacionais ou até familiares, que vocês possam ouvir, vocês vão poder responder o Quantum. São 2 perguntas, toma 4 minutos e meio em média, não toma mais do que 10 minutos, não é possível tomar mais do que 10 minutos. E com essas 2 perguntas, escolhendo palavras, como a gente tem uma homologação científica que durou toda a década de 90 para ser feita, nós estamos baseados em física quântica, em neurologia do comportamento, em resiliência pelo Hal Siebert, no sentido de avaliar o comportamento. Então, a gente vai escolher ali, das 2 perguntas tem alternativas de escolha de resposta, que vão medir as emoções primárias do momento, da pessoa, da circunstância, e isso ajudar a gente a enxergar a dura delícia de ser o que é, mas competências importantes, e assim, que nem cores na aquarela. Você não pode ter uma aquarela toda de uma cor só, ou pendendo, sabe, tudo mais ou menos azul. Não dá, é preciso ter desde o branquinho lá, que vem para o amarelinho, que vai, passa pelo vermelho, azul, roxo, preto, quer dizer, essa escala de cores é importante. Então, o Quantum dá essa medida. O que nós queremos é que nesse nosso encontro nobríssimo que haverá em maio, você possa responder o seu Quantum e vir para esse encontro, porque nós vamos olhar os Golden Teams e você, o seu próprio perfil, além de a gente poder avaliar o seu Golden Team a ser construído. Então, eu vou trabalhar em cima de cases práticos dessas grandes companhias que nós atendemos em 20 países, muito, muito fortemente no Brasil, no México, nos Estados Unidos, porque estamos nas Américas há mais tempo, mas a gente está praticamente no mundo inteiro, praticamente com atividades locais. Então eu quero ver qual é o seu Golden Team, que time que você quer avaliar e como que a gente vai encontrar o equilíbrio, né? Porque a receita certa para o desastre é colocar todo mundo igual na equipe. Se botar todo mundo igual, o barco vai afundar rapidamente. Então, nós precisamos da variedade de abordagens, de pessoas, não só na formação, né, no estilo generalista, especialista, ou na formação técnica, mas também no temperamento. Você precisa de pessoas certas nos lugares certos, e os lugares têm necessidades diferentes, e essas necessidades podem ser atendidas por pessoas diferentes. Que se o temperamento tiver a serviço da característica do que é aquela atividade, o que você vai ter? Você vai ter uma coerência muito grande. Então, olha, eu trouxe aqui as emoções primárias, conforme elas estão no livro mais recente da Universidade de Quantum, dispostas as emoções primárias do método Quantum. Então, a gente tem o fator dominância, um nódulo neural que você formula quando você vai resolver problemas e enfrentar desafios. A gente tem 2 possibilidades dentro do marco do método Quantum, da medida neurológica que o Quantum faz na gente. Então, ele vai medir o quanto de dominância eu tenho, e se eu tiver mais predominância, formular mais esse nódulo neural, ficar mais nessa emoção primária, então eu vou ter uma atitude dominante, competitiva, talvez até agressiva, de tomar iniciativa. Aqui tem uma imagem que mostra o sujeito na montanha, que mostra essa coisa de buscar desafios. Sabe, gente que precisa estar se envolvendo em coisas novas, que não sabe bem onde vai dar, mas que aquilo, assim, correr risco é uma coisa importante para a pessoa. Então, essa emoção primária traz isso para essas pessoas. E ela vai ser muito importante em muitas áreas, né? Comerciais, por exemplo, mesmo do empreendedorismo. Na pesquisa da Endeavor, que eu já fiz várias apresentações, tanto de prévias quanto da finalização dos resultados,
a gente teve 87% dos grandes empreendedores brasileiros nessa emoção primária do alto A com nódulo formado. O que quer dizer? Que só quem é alto A pode empreender? Não, mas que provavelmente os altos A's vão ser empreendedores mais bem-sucedidos. Também a gente tem alguns casos de empreendedores super bem-sucedidos sendo baixo A, que é esse vizinho de cá. Mas a gente vai encontrar mais gente na área de pesquisa, em áreas intelectuais, até na medicina, em tipos de exercício da medicina, como por exemplo o pediatra que está aqui nessa imagem. Se você vê a imagem de cá, a gente tem o pediatra aqui, né? O médico cirurgião é alto A, não há a menor dúvida, mas o pediatra não, ele tem essa delicadeza, ele tem esse atender o outro, porque quando eu dissolvo o nódulo neural da emoção primária da ação, eu vou ter uma atitude, eu vou resolver problemas, vou enfrentar desafios, pero devagar, de um outro jeito, trabalhando em equipe, de uma maneira não competitiva. Então eu vou ter aqui a cooperação, a harmonia, a capacidade de ouvir, os baixos As, como a gente chama, o fator A sem a dominância, conseguem enxergar coisas que outras pessoas perdem, porque eles não competem, então algo relaxados, tem um movimento assim, e são pessoas super importantes. A composição desse time, ela é muito importante. Então, aí começa a pergunta, né? Onde cabe alto A, onde cabe baixo A? E a experiência da Quantum e do laboratório Quantum, e a minha pessoal, palestrar na África do Sul, em Bali, na ONU, fazer esse trabalho no Timor-Leste, no Brasil inteiro, com esses clientes amados, a gente numa luta danada para descobrir o que funciona, que tipo de temperamento, em que lugar e por que é necessário, a gente descobriu coisas que eu quero compartilhar com você no dia 9 de maio. Que assim, como é que funciona o Golden Team? Os times que são muito equilibrados, que são muito campeões, que são muito competentes, têm uma estrutura desse sistema nervoso das pessoas se combinando entre si, pragmaticamente possível e passível de ser prevista. Com muito cuidado, porque claro que as pessoas se desenvolvem, qualquer pessoa pode ser o que ela quiser. Mas eu queria continuar olhando o que eu estava vendo ali. Graças. Então, gente, se vocês quiserem mandar pergunta ou fazer algum tipo de interação, no Facebook a gente tem as páginas de fanpage, tem o Estúdio Cláudia Rick e tem o Método Quantum, que é método underline. Método Quantum, da Quantum Assessment da fanpage, ou a Quantum U, Universidade Quantum. Vê nas fanpages do Facebook, qualquer coisa, métodoquantum.com.br, você acha dicas lá de Twitter e Facebook para poder falar com a gente e enquanto eu estou aqui ao vivo no Ustream falando com vocês, mandar alguma pergunta ou sobre o evento do dia 9 de maio ou sobre o que a gente está falando agora. Então, eu dizia que as pessoas podem ser o que elas quiserem, mas sim tem estrutura e você pode, como líder, pensar em organizar as pessoas de tal forma. A gente não organiza forças atuantes dos nossos projetos, financeiras, físicas, espirituais, materiais, de motivação, de logística, de organizacional, a gente leva vários fatores em consideração. Da mesma maneira, a natureza das pessoas vai ter muita importância. Então, eu vou contar rapidamente aqui alguns exemplos. No dia 9 eu estou trazendo 4 cases completos, com dicas e com autorização dos sujeitos de pesquisa que participaram, que são times bastante impressionantes, alguns famosos, que vocês vão curtir muito conhecer, e entender por que a cabeça do líder que pensa, se ele é do governo, pensa como estadista, se ele é empreendedor, como verdadeiro empreendedor, se ele é de família, se é na sua família, é como líder que cria condições, você cria um contexto onde tudo que acontece ao redor funciona melhor, facilitando que os encontros dos outros, que vão muito além do líder, sejam favorecidos, tragam as peças necessárias, tragam às vezes a energia necessária, né? Então eu vou dar um exemplo de um baixo A aqui, toda suave e tal, de repente os altos As querendo, né,
ganhar a guerra, ganhar o jogo, ir adiante. E às vezes o Bachoá chega e diz, escuta, fala com o mesmo time, conta pra mim o que incomoda, que dificuldade que vocês têm, tem aquela harmonia, né? Tinha uma gestora que eu contei muito sobre ela recentemente, da Editora 13, da Isto É, que foi minha colega quando eu era diretora de marketing de relacionamento lá, do call center, nós tínhamos 400 pessoas, e ela tinha uma equipe, Maria Helena Ramos Pinto, e ela toda suave, ela conseguia fazer chover daquele jeito. Ai, o que vocês acham? O que vocês querem? Ela tinha um jeito de liderar através do outro, através da democracia, que é uma coisa que esse Bachoá sabe fazer, as moças com a tartaruga, o médico com a suavidade, né? Que ela conseguia coisas que ao atuar na base do vamos, sigam-me os bons, às vezes não consegue, né? Então, esse equilíbrio entre diferentes abordagens, diferentes competências, traz, às vezes, um respiro na equipe, faz tudo começar a se desenvolver mais depressa ou a voltar a estar em desenvolvimento. Né? Como às vezes é um auto-ar que salva a lavoura, vem e diz, escuta, parou, pediu para parar, parou, ou começou, vamos. Né? Essa força, essa autoconfiança que uma pessoa que tem a emoção primária do auto-ar, que se você fizer seu mapa você vai ver, tem uma autoconfiança que parece que vira energia, né? Orienta os outros consciente ou inconscientemente. Que mescla em que lugares da organização, da vida, da família, do hospital, da música, né? A gente trabalha com gente de produção, com artistas, né? O diretor de arte, o ator, que perfil que é necessário para que haja equilíbrio e esse bom desenvolvimento. Então eu vou mostrar para você nesse dia 9 exemplos práticos desses Golden Teams, como esse daqui, por exemplo. Aqui aí eu estou mostrando o meu querido amigo, Aman Jacob da UN, ou seja, a ONU, né? United Nations, que foi durante 25 anos membro da ONU, e um diretor-chefe, ele me cedeu um dos perfis da equipe dele, e nós ficamos bastante tempo mapeando e conversando sobre como é que esse cara foi diretor de emergências. Então, a responsabilidade por alguém que trabalha com emergências é muito grande. Eu chego num lugar que sofreu um terremoto, ou em que a gente tem uma crise por conta de guerra civil, ou mesmo de invasão, e há diversos tipos de emergência que a ONU cobre. Eu mesma estive trabalhando no Timor-Leste com a querida Denise Zanuni, que é da UNDP, United Nations Development Programs, a maior agência da ONU, e lá no Timor-Leste, por conta da invasão indonésia e da retomada da liberdade, do Estado de Direito, né, do Timor-Leste, o português voltou a ser falado, porque era prática penalizada com morte durante a ocupação e a guerra, que durou 24 anos, né? E a ONU entrou e ocupou para começar um processo de reassunção do país e tudo mais. Então, a ONU ajuda com educação, com saúde, há mil questões e mil discussões também políticas, mas o nosso foco aqui é assim, cheguei num lugar que teve um terremoto e a gente tem emergency, o assessment, ou seja, a avaliação, a medida do que tem que ser feito para a gente contribuir ou ajudar numa situação de emergência da ONU, essas equipes são responsáveis. Olha o perfil disso aqui, que interessante, né? O auto-A dele é de 5, 10, 15, 20, 25. Vocês vão entender isso, que assim, a medida de 25 de auto-A é bastante. É alguém bem dominante, porque é o seguinte, amigo, estamos falando emergency. Tem que agir, tem que ter autoconfiança, saber o que fazer, pensar estrategicamente, olhar, ver o grande quadro, que é também uma condição auto-A baixo R. O R ali está na conformidade, alto R detalhista, conforme, baixo R visão de conjunto, grande mapa, entre a árvore e a floresta. Eu tenho que ver a visão de conjunto e aí ver que recursos eu preciso de comida, de água, de gente para poder trazer. E aí paciência, né, a velocidade, a versatilidade, uma comunicação até significativa, depois a gente vai olhar nessas emoções primárias, a comunicação que induz, que é convincente, aqui ela existe, mas não muito, porque é bem mais importante estamos falando de gerir emergências, né? Então isso vai acontecer com vários tipos de time. Aí você me vê com o Sadal Mori, um educador super importante, vocês lembram do programa no Brasil que teve na TV Cultura, chamava O Professor?
e ele dava aulas lá de física, química, foi meu professor de física, e o filho dele é professor de física e matemática das minhas filhas. Fidelidade do cliente, gerações e gerações. Esse cara toca um projeto super importante, vocês procuram aí na nossa videoteca e na Quantum Assessment, na Semana do Autoconhecimento, que todos os anos acontecem aqui. No fim de 2012, ele fez uma palestra bastante interessante, mostrando quanto a educação a gente tem que repensar a educação, a gente tem que transformar completamente rápido a educação. Então, na educação, como é que é a questão de estratégia para Golden Teams? E estratégia também para os aprendizes, né? Ou aqui na Universidade de Quanto a gente chama de formandos, no mundão aí para os alunos. Se hoje a gente tem uma tecnologia toda, será que esse jeito de ensinar, igual era no século XII, aguenta? Mas esquizofrênico, né? A molecada tá lá com iPad, iPhone, iPod, um contato tecnológico super rico. Porque sim, a gente encontra vídeos extremamente interessantes, extremamente ricos, sobre como é que tais assuntos, matérias podem ser aprendidos. E é interessante. Então, se essa aula daí continuar dessa maneira que era no século XII, não vai dar. E o Sadal está trazendo essa mensagem. E o Quantum está ajudando a medir talento, high potential. Se você não colocar os seus talentos no mundo, eles viram sintomas. E para colocar os seus talentos no mundo, você precisa trabalhar em equipe. Seja com a sua família, seja com a sua comunidade, seja com o seu trabalho, com o seu time. Presidentes e CEOs, o seu time precisa poder colocar os talentos no mundo. Então ele tem que estar organizado com pessoas. Aqui tem uma foto de uma galera do Greenpeace, e eu tenho alguns exemplos no nosso encontro do dia 9 de maio, sobre que perfis tem que ter pessoas em posições operacionais. A gente trabalha muito com chão de fábrica, você vê os clientes da Quantum, que estão conosco há muitos anos, no chão do supermercado, no caixa, nos postes elétricos das distribuidoras elétricas de vários estados brasileiros, o Quantum está medindo a personalidade das pessoas, nas áreas comerciais, quem são os Golden Teams de trazer business, na área de atendimento, nessa ligação da diretoria, das gestões e de abordagens diferentes, né? A turminha de TI, eu brinco com aquele cara que fica sentadão lá com o headphone, com a Coca Light dele, a Coca Zero dele, falando, o cara não dá nem bom dia, né? Tem perfis e perfis. Vamos estudar esses caras, vamos desenhar e entender por que funciona, quando funciona. Então, essa moçada toda que está junto aqui me faz lembrar o caso do Vitor. Fiz um mapeamento rico e profundo com perfis de segurança privada. Então, uma companhia de segurança privada, nós vamos fazer o perfil de segurança de banco, o perfil de segurança de shopping, o perfil de segurança de condomínio e a diferença do noturno e do diurno. E é super interessante, né? Porque isso vai mostrar para você a importância que você tem de não ser um cara impulsivo, o cara de banco, porque ele pode morrer. E a gente tem um caso emblemático no dia 9 de maio para contar do cara que reagiu errado e como a gente pode prever o tipo de controle emocional numa área dessa de segurança. E aqui queria te adiantar o exemplo, que é muito engraçado, da história do vigia noturno, né? Entre as emoções primárias da comunicação, a gente tem a comunicação expressiva, né, da indução. A emoção primária chama-se indução, que é para fora, muito bem, que é esse caso aqui, que tem a Marilyn Monroe e esse garçom, esse maître, né? Então, que você pode enxergar a coisa da expressão, da indução, da simpatia. Essas pessoas têm uma grande capacidade de comunicação, ou uma capacidade sofisticada de se relacionar, precisam de afeto, precisam de relacionamento. Essas pessoas não podem trabalhar em áreas, como por exemplo, a gente no governo brasileiro fez várias vezes no querido STJ, um trabalho de quem atende os ministros, que tem um trabalho mais introspectivo. Essa gente não pode ser auto-ser, porque o auto-ser sofre de ficar administrando os contratos, os processos, né, aqueles carrinhos de processo que tem lá. Como a gente, na Embraer, sabe que tem determinadas áreas técnicas que o sujeito tem que ser baixo C mesmo. Ele, ao contrário do simpático, ele é aqui, ó, Erika Moss, dos Incríveis, ou então o sujeito pescando, mais introspectivo, mente
mente criativa num sentido abstrato, o sujeito mais sério, vou rir pra quem, não sou palhaço, né? Como eu gosto de brincar. Muito bem, esta emoção primária da indução e da comunicação é muito importante. Num guarda de condomínio, por exemplo, diurno, condomínio de casa ou condomínio do prédio, o sujeito pode ser mais alto C, porque ele recebe mais gente, ele fala com o carteiro, ele vê as crianças saindo para a escola se for um condomínio residencial, ele fala com várias pessoas se for um condomínio de empresas ou de negócio. Então ele pode ter mais esse alto C da indução da simpatia, porque ele busca o outro. Agora, no vigia noturno isso vira um problema, porque o alto C à noite, ele fica enfadonho, porque a gente vai entender que essas emoções primárias neurológicas dão para as pessoas motivadores primários e secundários. Então o sujeito é alto C, é simpático, precisa de gente, quer dar oi, quer ser afetivo, não vê ninguém, sabe o que acontece? Ele dorme no posto de trabalho. Então, para a gente não ter o cara que dorme à noite, a gente tem que colocar o cara que é baixo C, porque esse fica esperto. Ele está acostumado, ele pode estar com você, ele está sozinho do mesmo jeito, ele não é muito voltado para pessoas, ele é mais introspectivo. Então, isso dá para ele uma sentinela. E aí, pesquisando os melhores vigias, e nós estamos falando de companhias de segurança privada, da Polícia Militar de São Paulo, e de algumas outras instituições de segurança pública, é uma coisa que nos interessa no Brasil e no mundo. Nova Orleans, a gente andou pesquisando de um lado e do outro. Então, do lado do balcão em que a gente está falando de quem dá a segurança, olha, tem que ter isso aí. Assim como a gente vai ter outros casos na medicina e tudo mais. Agora, do outro lado do balcão, que é do bandido, também a gente foi descobrir a estrutura da violência, da agressividade. A gente fez o quantum de muitas e muitas pessoas ligadas ao crime organizado. Alguns presos, generais das Farc, junto com a Rede Globo. Então a gente tem alguns cases aí. E aí, quando a gente fala em ter um time equilibrado e ter um golden team, até uma certa medida de agressividade na forma como o nosso time funciona é necessária. Porque se a gente tiver gente muito boazinha em certas áreas, você não imagina, né? Esse pessoal do Greenpeace, nesse caso aqui, eles tomaram um navio e ninguém foi preso, estão comemorando que ninguém foi preso, né? Porque são ativistas, caramba. Você pode imaginar que esses caras têm que ter um nível de ousadia. Agora, o balance, a resiliência para o seu melhor vendedor não virar um atropelador, para o seu mais firme dirigente também não virar um arrogante ou não ter o equilíbrio, ou para o seu melhor recurso de apoio não se tornar complacente e deixar de fazer coisas, é um certo nível de resiliência que o quantum mede. Então a gente viu também que tem certas áreas que precisam de gente menos flexível. Ele disse, ok, porque é melhor que o cara seja menos flexível e faça acontecer. Mas ele tem que estar combinado e mesclado com um time que traga esse equilíbrio. Aqui você vê uma foto minha com o meu querido pandeiro, que é um instrumento que eu toco. Do meu lado está o Ney Silva, um compositor brasileiro, muito amado, muito famoso, muito querido, que me recebe na ABA, que é a casa de samba deles. Ele é carioca, e ele foi gravado pelo Zeca Pagodinho, pelo Martim da Vila, e tem essa casa que é um encontro de compositores. Então a gente tem esse encontro de compositores e eles fazem música. E eu não canso de aprender com eles como tem um equilíbrio, tem que música perfeita, que coisa de alto nível essa gente produz como música. Então também o equilíbrio das equipes está em você ter pessoas de diferentes perfis, de diferentes movimentos, para diferentes objetivos, né? E respeitar isso. Chamar e compor dessa maneira, né? Então, sem sombra de dúvida, eu mencionei que a gente tem áreas de serviço, de varejo, de indústria, que você tem educação, e a educação pela internet, a educação ao vivo e a educação, a capacidade de aprender das pessoas, né? Mas o ramo educacional na saúde, que coisa importante a gente olhar a saúde de outro jeito, né? A física quântica nos trouxe possibilidades de um redesenho. Então, esses times, também nas empresas e no mundo social, tem exemplos, você vê claramente por que a peteca cai quando a gente tem uma pessoa com perfil errado. Assim como eu dei esse exemplo simples, mas muito emblemático, de um vigia noturno que dorme porque ele é alto C e ele ficou sozinho numa coisa que não tá para a alma dele, não adianta forçar a amizade. Se botar as pessoas erradas do ponto de vista do temperamento delas, a gente fica incorrendo nesse erro, né?
de contratar pelo currículo e demitir pelo comportamento. Mas o problema é que quando eu estou falando neste formato de Golden Teams, eu estou falando dos maiores estrategistas em formar equipes, realmente terem equipes fortes. E que esse pensamento, antes de ser o seu RH, antes de ser a pessoa que vai fazer dinâmica, é o pensamento do empreendedor, é o pensamento do líder. É nossa maior responsabilidade ter um entendimento ecológico, sabe, de como é que a banda toca. Porque se eu botar todo mundo igual no time, ou então assim, aquela coisa que há muitos anos o professor Montoro já falou aqui nesse fórum, numa palestra nossa na Endeavor. Tem gente que faz gestão por clonagem. Então, bacana é ser igual a mim. Quem é igual a mim é bacana. Aí fica todo mundo igual a ele e ele começa a ter uns probleminhas. Aí depois o cara, a segunda fase, a segunda onda que o Montoro escreveu naquela palestra, não, bacana, alguém tem que fazer o trabalho sujo, é um mal necessário, então temos que admitir que pessoas de um jeito diferente do meu, ou seja, estou dando um exemplo diferente do meu, o cara que é empreendedor acha que todo mundo tem que ser empreendedor, o cara que é comunicativo começa a exigir da equipe que todo mundo seja comunicativo. Deixa o cara de TI em paz, deixa o cara antipático ser antipático, os indicadores dele são outros. Mas não desse jeito, é o mal necessário, alguém tem que fazer o trabalho sujo, porque isso também desqualifica, você não está de verdade validando o cara, né? E a terceira onda que o Montoro defendia, que é a gestão por critério. Olha, a gente certa no lugar certo, tem temperamentos diferentes. O vigia noturno vai ser um cara mais fechador, ele não vai ser simpático, mas ele não vai dormir. Ele vai ficar ligado, se precisar tocar a campainha de emergência ou telefonar, ele vai saber fazer, né? Como o guarda, o segurança de banco, tem que ter um perfil com muito nível de autocontrole na reatividade, para não acontecer o que aconteceu no case que eu vou contar para vocês no dia 9, durante um assalto que um sujeito com aquele perfil da ONU, aquele perfil de Recover Emergencies, ou seja, planejar a superação e o atendimento de emergências, de uma maneira macro, mas administrativamente, esses caras não são heróis que saem aí, até tem a turma dos heróis que saem aí tendo que lutar, já quantas vezes foram pegos, o próprio Jacob me contou de quantas vezes ter ficado preso, ter tido medo de morrer, porque a situação quando é de guerra e tal, ela é mais perigosa. Mas um perfil como esse, por exemplo, numa situação de assalto, cuidado, né? A gente tem alguns quantos da turma do BOP, e de outros capitães nessa área de segurança pública. Aí sim, o cara tem que ter uma verve mais invasiva, ainda que ele trabalhe super baseado em critérios em equipe. E outros tipos de perfil para outras coisas. Alguns dos melhores dirigentes brasileiros foram mapeados pelo método Quantum para a gente entender quem é o empreendedor que dá certo e o líder que inspira e que faz acontecer, líderes espirituais, líderes políticos. A gente está mapeando esse negócio há 24 anos de companhia, pelo menos 13 anos para 14 com o método Quantum, mapeando pessoas, empresas, organizações. Eu quero abrir essa conversa com vocês, trazer esses cases práticos e discutir o seu time. Vamos te dar na inscrição do Quantum uma quantidade de licenças para você mapear determinadas pessoas do time que eu quero que você pense e discuta, que a gente possa orientar o que você pode e deve fazer, não só para trazer, atrair, montar esse time, mas também para lidar com ele, né? Porque um sujeito com essa característica super empreendedora precisa de espaço. E aí como é que você dá espaço de maneira criteriosa, de maneira que é boa para os resultados do que vai acontecer, né? Ainda que o time, no caso, forem os filhos, como é que você dá espaço para um filho atuar ao mesmo tempo que orienta, né? E se a gente não estiver falando de filhos, a gente estiver falando do trabalho em equipe, de tantas maneiras que ele pode acontecer, né? Se a gente estiver aqui defendendo o trabalho da música, o trabalho social, os diferentes perfis, criar um contexto. E eu estou chamando o CEO, o presidente das organizações, porque a gente vai focar bastante em organizações, mas ter uma visão ampla de como isso se dá no ser humano, né? Porque o que a gente tem de felicidade na neurologia comportamental e na neurociência, que é a área da qual nós participamos, e que eu sou formada, mas que todo o Quantum tem, é dar embasamento, a gente enxergar com pragmatismo e em gráficos, né, que medem os números, porque daí fica fácil de a gente enxergar. Peraí, nós estamos falando de aspectos que são
subjetivos ou que são ligados a aspectos não mensuráveis, mas a gente consegue ter medidas e com 98,7% de acuidade. Então, o troço que você olha, você compara com o seu próprio e diz, wow, this works. Então, eu quero discutir sobre Golden Teams, times que funcionam, e trazer esses 4 times sensacionais para vocês debaterem e a gente fazer um happy hour no final do dia 9 de maio. Será um encontro de 6 horas e eu espero encontrar vocês por lá. Você disse sobre a gente ser ecologicamente estratégico, né, doutora? Como alguma dica do que vem por aí no programa do Golden Team sobre como pensar nos objetivos e nas pessoas, como que essa ligação se dá e como que o método Quantum vai ajudar? E esses cases que você vai trazer? Como que a gente faz essa ecologia de uma maneira... É uma pergunta feliz, né? Quer dizer, a ecologia entre seu objetivo, ou o equilíbrio entre seu objetivo, mas serem times que funcionam bem, que têm harmonia e que existe levar isso em consideração é importante, porque a gente tem, mais das vezes, uma polarização. Às vezes, líderes muito objetivos, que querem resultado, né? E às vezes, ou o RH, ou pessoas humanitárias, que querem levar em consideração esse lado humano, mas de uma maneira que dissocia também, fica chato, e fica insistindo em querer dar oportunidade, aqui não vai, você não vai... O Frank Swai, que foi um cliente muito importante do Grupo Quantum, e é um grande amigo até hoje, foi um cliente de consultoria, fez uma avaliação do time, um abraço ao povo da BC71, uma gente maravilhosa. Ele dizia, olha, você não pode fazer pudim com granito, então não força a amizade. Agora, como é que você vai saber se não força a amizade se você não consegue ler? Como é que eu vejo pela cor dos seus olhos? Então eu posso bater um papo, eu posso ter sistemas de avaliação, mas ainda a minha subjetividade vai entrar muito na avaliação, na sintonia, no rapport, na simpatia. Às vezes a gente gosta mais de umas pessoas do que de outras. Toma decisões por isso. Toma decisões por isso, se projeta, bota a fé. Eu sou uma que vivo achando que todo mundo pode chegar a qualquer lugar, mas eu uso um carinha que chama Método Quantum para me ajudar a olhar, será que pode? Porque a Liz Gilbert, do Comer, Rezar, Amar, que livro maravilhoso. O filme não é nada bom, mas o livro é sensacional. Foi o livro que eu li. Ela costumava dizer isso, né, que ela se apaixonava pelo potencial máximo da pessoa e aí sobrava a relação real, né? E nem sempre a pessoa estava disposta a ir nem para o potencial médio, nem para o potencial mínimo. Então, a gente não deve esperar, mirar no potencial máximo, né, da pessoa e ficar mirando no potencial máximo e sobrar a relação real, que é muito menor, porque você fica se frustrando, você está apostando numa coisa que não é real. Agora, as pessoas não têm potencial, tem, elas não podem se desenvolver? Yes, podem. Uma conversa dirigida que você tenha, sobretudo se você souber com quem você está falando, quais são os motivadores primários, qual é a pegada, pode mudar a vida e o resultado de uma pessoa. Quantas vezes, olha, a turma de call center aí, tantos anos trabalhando com a gente, trabalhando com Quantum, você chama, bate papo com a pessoa que está ali naquele atendimento, fala uma vez, o supervisor, conversa com a equipe, você muda o mood da equipe, muda o humor, muda a capacidade, a autoconfiança. Então, liderança é atenção, liderança é comunicação, né? E motivação é atenção. Então, o líder se comunica. Porque se liderança é atenção, motivação é atenção, o líder tem que se comunicar para poder dar atenção, né? Então, acho que esse equilíbrio do qual você pergunta, ele vem justamente por você saber que tem que dar oportunidade e procurar observar que as pessoas querem botar seus talentos no mundo, precisam para não virar sintoma, e sintoma é desmotivação, sintoma é absenteísmo, sintoma é saco cheio. Quantas empresas você tem lá, todos atuam, os caras não estão na sua. Então não adianta fingir, a gente está na era da verdade. As empresas já descobriram isso, a gente como organização e todos esses nossos clientes sabem que a gente quer criar um processo profissionalizado, interessante, competente, mas verdadeiro, né? Então isso precisa abrir a conversa de uma maneira um pouco mais estratégica, quer dizer, aquele RH século XX ninguém aguenta, né? Faz pesquisa de clima, quando chega o resultado, já mudou o clima 3 vezes, porque o negócio demora tanto. Então a gente precisa de tecnologias, de objetividade, de business people. Você tem metas, você tem mudanças para fazer, você tem
um mundo melhor para construir, ora, por favor, né? De novo, dubi-dubi-du. Do fazer, o bi do ser, do objetividade, energia elétrica, comida, arte, dança, educação, viagem, coisas materiais, logística, meta, empreendedorismo, let's do it. Empreendedorismo de alto impacto, profissionalismo de alta performance. Beleza. E o bi com sentido, com motivação, com sentido até espiritual da nossa vida, para nossa família, para nossa missão. Tem que ter bi, tem que ter sentido, significado. Né? Agora não aparta mais, para aquele RH chato, antigo que era, bi, paz e amor, ai, não veja bem, né? E tal. Ou então, aquela coisa materialista também antiga, porque ela também é desatual, meta, quer nem saber, atropela. Dualista de um lado ou do outro, né? Então, essa coisa dual não serve mais. Então, o que eu imagino que o Golden Teams faz é a gente trazer e olhar o que o Amit Goswami da Física Quântica, que nós patrocinamos esse ano, fica atento, cursos sensacionais, o maior cientista da física do planeta, dubi-dubi-du, mistura as coisas aí, né? Tem um helicóptero pousando ali, eu não canso de ficar emocionada, eu me distraio um pouco, porque eu fico assim, enternecida, com a capacidade de parar, decidir para onde ir e pousar assim, chega a me dar um calor, sabe? Então, não deixe de se apaixonar, né? Não canse de também parar pelas coisas que te chamam a atenção, porque é isso que faz os Golden Teams. Gente apaixonada. Apaixonada não quer dizer gente que palpita o coração, a paixão, no sentido do filme hollywoodiano, mas as coisas que te tocam, as coisas que te interessam. Basta você se interessa sem fazer alarde, eventualmente. Mas o interesse, a verdade nos times fazem a coisa acontecer. Não dá tempo de você fazer essa divisão, ou essa composição de equipe, conhecendo na prática, errando. Então o método Quantum vem para fazer uma pesquisa que dura 4 minutos e meio, que tem neurociência, 10 anos de pesquisa e homologação científica com alto grau de acuidade, para dar segurança para a gente olhar e dizer, é assim que a banda toca aqui, que interessante. Aí você valida, você confirma, e tudo aquilo, quer dizer, um dirigente, você bate um papo com uma pessoa, você já tem, você tem essa coisa, a gente sabe, né, como é comportado. Então vamos ver como é que é a estrutura desse teu feeling aí e te ajudar com tecnologia, porque então a gente tem pessoas, processos e tecnologia. Eu imagino que esse equilíbrio do bidu com uma tecnologia aportando, ver quem é quem, né, na floresta quântica da sua empresa, quem é quem na sua família, quem é quem. Às vezes, quantas vezes, assim, o filho não é aquilo que o cara imaginava. Então o cara queria que o filho fosse o sucessor e tal, e a gente, o cara quer ser pesquisador, ele tem que tocar flauta em Viena, meu amigo. Não dá, não força amizade, as pessoas têm que ser felizes. Bom, mas ele pode tocar flauta na Orquestra Sinfônica de São Paulo, tem um caso e toca, e é super bem sucedido. Então você pode ser bem sucedido com qualquer perfil, certo? Com qualquer desenho, mas a gente serve no lugar certo. Leve, produtiva, motivada, podendo fazer coisas. A gente tem que olhar para isso. E talvez você poder trazer no Golden Teams, com essas cortesias, essas licenças, não o time que você quer organizar, mas o time que você acha melhor. Pode ser de 2 pessoas, pode ser de 6 pessoas, pelas 6 licenças que a gente vai dar para você fazer do seu time, fora a sua, né? E aí você vai ver por que tem esse equilíbrio, quem que é legal, em que é legal. Isso é um jeito maravilhoso de você enxergar o que funciona. Você tem um caso de sucesso na sua família, na sua empresa, na sociedade, lá na igreja, no grupo de esporte, né? Use os quantums que você vai ter para o seu encontro comigo no dia 9 de maio, para fazer o quantum dessa gente, porque você vai entender comigo por que eles funcionam tão bem juntos. E estudar sucesso é mais importante do que estudar fracasso. As pessoas ficam gastando tempo em dizer o que não funciona. Às vezes é bom aprender com ele, mas que legal que aconteceu. Olha o cara certo, no lugar certo, o que ele está realizando. Então eu não posso contar para todos aqui, porque isso é privado apenas para os restritos 30 participantes convidados para o dia 9 de maio. É um good morning, ou good afternoon, good evening, Mr. President. Nós vamos mandar os convites para vocês e vamos mandar os convites com a lista anexa também daqueles convidados e tudo. Liga aqui, pega informação na Quantum 011 3709 3399, Universidade Quantum, e nos nossos e-mails é o educacional
universidadequantum.com.br. Aí você tira informação sobre o Golden Teams, times dourados, gente certa no lugar certo, para nível de direção e alto nível de gestão, que são meus convidados. @Claudia Hicken é o meu Twitter, @Universidade Quantum é o Twitter da Universidade Quantum. Muito obrigada por vocês terem estado conosco e vamos manter contato e nos encontrar pessoalmente, que é o negócio do futuro, se encontrar pessoalmente, tá? Tchau, obrigada, gente, por estar ao vivo com a gente.